Uma outra opção para o uso do piloto secundário da válvula de alívio de ação indireta é através do controle remoto. Ou seja, nesse caso, a linha piloto da válvula de ação indireta, ou seja, o piloto auxiliar desta válvula, está conectado a uma válvula de controle de pressão simples, de ação direta. Aí a questão que fica é, o que vai acontecer se houver uma ligação dessa natureza? Então aqui nós temos a nossa animação, nosso bonequinho aqui perguntando, o que acontece se uma válvula dessa for ligada à linha X de uma outra válvula de alívio do sistema. Então, nós sabemos que nessa seção em amarelo, a pressão é a mesma em toda a seção ou em todo o volume dessa região. Por que razão? Primeiro, porque o fluido está confinado. E se ele está confinado, quer dizer que todo ele está sujeito a uma mesma pressão. Pois então, se nós imaginarmos que a nossa válvula principal, que é a de ação indireta, está regulada para abrir a 100 bar, e se nós tivermos a válvula controle remoto regulada para abrir a 80 bar, então, uma vez que a pressão nessa região em amarelo atingir 80 bar, eu vou ter os dois obturadores sujeitos a essa pressão, tanto do controle remoto quanto da válvula auxiliar. Então aqui, fazendo analogia ou memória ao fluxo paralelo, nós sabemos que nessa condição o óleo vai escolher o caminho mais fácil. Então, ou seja, é mais fácil abrir o obturador da válvula de 80 bar do que abrir o obturador da válvula de 100. Nesse caso, então, quando a pressão atingir 80, o controle remoto ficará totalmente aberto, desviando então o excesso de pressão da seção superior da válvula de ação indireta para o tanque. Com isso, a pressão aqui na região em amarelo cai para a pressão de tanque, ou pressão manométrica igual a 0. Neste caso, a pressão aqui na seção inferior, destacada em vermelho, será por alguns instantes superior ou acima da pressão de tanque. Consequentemente, o carretel dessa válvula, que é o obturador, ele vai separar-se da sede da válvula, fazendo com que ela se abra neste momento, e aí a pressão que está excedendo na câmara inferior também será drenada para o tanque. E aí então nós teremos as duas seções, tanto a inferior quanto a superior, sujeitas à mesma pressão de tanque. Como há uma mola na seção superior, essa mola em destaque aqui, ela é uma mola flexível, mas ela vai dar uma força adicional que vai forçar o obturador a se assentar novamente na sede da válvula, fechando a válvula. Então, com isso, esta válvula que abriria a 100 bar, ela vai abrir a 80 bar por conta da existência de um controle remoto ou de uma válvula de ação direta que opera como um controle remoto desta válvula. Então, essa combinação é bem interessante porque é possível haver vários níveis de pressão de trabalho no circuito hidráulico sem que se altere a pressão ou a regulagem da pressão na válvula de alívio de ação direta, ou de ação indireta. Então, com isso, nós temos uma certa flexibilização do nosso circuito hidráulico, permitindo com que ele opere a diversos valores de pressão. Agora, imaginemos uma situação atípica, Ou seja, vou colocar agora, regular a minha válvula controle remoto para abrir a 120 bar, enquanto a minha válvula de alívio principal vai abrir a 100. Então, a pressão que está na seção em amarelo, ela vai aumentar de 0 até 100. Quando ela chegar em 100, ambos os obturadores serão sujeitos a essa pressão.
Contudo, o obturador da válvula auxiliar, ele vai comprimir essa mola dessa válvula, abrindo antes que o piloto, ou controle remoto, né, abra. Ou seja, então com isso, mesmo que eu regule o meu controle remoto para uma pressão maior, o meu sistema mantém a sua pressão máxima que está configurada na válvula de alívio de ação indireta. Então, aqui nós temos uma vantagem, porque mesmo que haja um acidente na regulagem ou um controle indevido da regulagem de pressão na válvula controle remoto, a pressão máxima do sistema ainda se mantém como a de Seymour, que nós havíamos sugerido aqui logo na apresentação dessa questão. Então, essa é a vantagem desse controle remoto, né? Que é de poder criar diversas pressões de operação do meu sistema sem comprometer a sua segurança. Então, a simbologia dessa montagem está representada aqui nas duas válvulas. Ou seja, a válvula da esquerda é a válvula de alívio de ação indireta e a da direita é o controle remoto. Então, com isso, essa válvula de controle remoto está ligada na linha X, que é uma linha piloto, da válvula de alívio de ação indireta. Então, essa válvula piloto, ela não precisa estar próxima à válvula de alívio. Ela pode estar justamente próxima ao operador, porque ele irá fazer as operações da pressão do controle remoto. Então, aqui nós temos uma outra montagem em que nós combinamos os dois recursos já estudados na aplicação do controle remoto, da linha piloto da válvula de ação direta do sistema hidráulico. Então, foi retirada com a derivação desse piloto para uma válvula de controle direcional e também para uma válvula de controle de pressão. Nesse caso aqui, em que nós temos essa válvula direcional com a posição aberta ativa, então o óleo que vem da linha piloto, ele, ao invés de ir para a válvula de controle remoto, ele vai para o tanque, que é o caminho mais fácil. Mais uma vez, a ideia do fluxo paralelo, caminho mais fácil. Então, nesse caso, em que esta válvula direcional está na posição aberta, então a válvula de alívio também estará aberta com a pressão zero na linha piloto dela. Então, veja bem, nós temos a válvula de alívio aberta quando a pressão máxima é atingida. Mas nesse caso específico, em que o piloto está ligado ao tanque, ou melhor dizendo, o piloto secundário está ligado ao tanque, então a válvula de alívio também fica aberta. A partir do momento em que esta válvula direcional fechar, então nós teremos uma outra configuração. Nós vamos tratar agora do dreno da válvula de alívio de ação indireta. Pois bem, aqui eu estou me referindo à válvula de alívio. A válvula de alívio, por concepção, ela tem a sua saída direcionada para tanque. Então, ou seja, o óleo que sai dessa válvula vai para tanque. Contudo, se esta válvula tiver um dreno, o ideal é que esse dreno seja um dreno externo. Agora, se houver um dreno interno nesta válvula, como está apresentado nessa figura aqui, esse trimório esquematizado, veja bem que nesse caso aqui temos um dreno interno, né, e ele está ligado à saída da válvula. Como válvula de alívio, essa saída está ligada a tanque. Bem, a questão é que na linha de tanque ou de retorno de tanque, nós temos um filtro chamado filtro de retorno que nós vimos lá no tema unidade hidráulica. Esse filtro de retorno, se ele sofrer saturação por conta das sujeiras que ficaram contidas no seu elemento filtrante, essa pressão
que vai se formar antes do filtro, porque o óleo vai ter dificuldade em atravessar a malha desse elemento filtrante, essa pressão ela vai também atuar na linha de retorno e, consequentemente, na linha de dreno. Então, se nós observarmos essa figura, nós vamos ver que por trás do obturador nós temos a pressão da mola, mas também teremos a pressão devido à saturação do elemento filtrante do filtro de retorno. Com isso, não apenas a regulagem da mola, como também a pressão aqui na linha de retorno, ao qual o dreno está ligado, ambas as pressões vão regular essa válvula. Então, o que vai acontecer nessa hora? Se houver vamos supor que haja um excesso de pressão de 5 bar na linha de retorno. Então, o 5 bar vai atuar também nessa região em azul, aqui onde está o obturador auxiliar da válvula. Melhor dizendo, o obturador da válvula auxiliar. Bem, então, essa válvula que antes abria a 100 bar, ela vai ter que começar a abrir a partir de 105 bar. Né? Então, por isso, é importante que se observe o estado do elemento filtrante com frequência, de preferência que nele haja um indicador de saturação para evitar esse tipo de situação nessa válvula. Então, neste caso, em que nós temos uma válvula de ação direta com dreno, se essa válvula for utilizada para válvula de alívio, o ideal é que esse dreno seja um dreno externo, para que não haja dúvidas quanto à possível ocorrência de contrapressão nessa linha de dreno, oriunda da contrapressão da linha de retorno. Uma outra função das válvulas de controle de pressão é a de gerar uma sequência de movimentos em um circuito hidráulico. Então, essas válvulas, elas descarregam a pressão da linha para outra parte do circuito. Então, vejamos aqui na figura ao lado. Nós temos aqui a linha P1, que, uma vez atingida a pressão de abertura da válvula, essa pressão vai para a linha P2. Então, a saída dessa válvula é uma linha de pressão também. Por isso, se essa válvula possuir um dreno, ele tem que ser, por obrigação, um dreno externo. Quanto ao seu piloto, ele pode ser externo ou não, dependendo da fonte de controle. Nessa figura aqui nós temos então um piloto interno, porque ele está conectado direto à linha P1. Neste slide são apresentadas duas configurações da válvula de sequência. A configuração da esquerda mostra o piloto dessa válvula conectado direto à linha P1, portanto é uma válvula que tem um piloto interno. Já a segunda válvula, esse piloto não está mais ligado à linha P1, portanto ele é um piloto externo. O interessante é nós observarmos que esta válvula em específico ela é bastante versátil, porque ela possui 3 pórticos ou 3 partes que a compõem. A parte central é onde fica o carretel ou obturador com as linhas de trabalho P1 e P2. Já a parte inferior, ela é quem determina a condição em que o piloto será montado. Então, aqui nós vimos na figura da esquerda que este piloto ele está ligado direto à linha P1, então ele é um piloto interno. Mas esse pórtico foi desmontado e montado novamente a 180 graus da condição anterior, então este piloto deixa de ser interno. De modo semelhante, nós pegarmos o pórtico superior dessa válvula, nós vemos que o dreno dele não está ligado à linha P2, portanto ele é um dreno externo. Então essa válvula ela permite várias configurações e com isso ela também pode executar outras funções.
Mas, de modo geral, o que caracteriza uma válvula de sequência é o fato de sua saída ser uma outra linha de pressão. Aqui nós temos uma terceira configuração da válvula de sequência, que é apresentada pela figura à direita deste slide. Mas vamos primeiro voltar na figura da esquerda para chamar a atenção com relação à questão do óleo entrar por P2 para tentar sair por P1. O normal é o contrário, ou seja, o óleo entra em P1, parte do seu fluxo é desviado aqui no piloto, né? Na verdade, nem podemos dizer que há um desvio de fluxo, né? Porque esse volume aqui é tão desprezível que nós consideramos essa linha apenas como uma linha de pressão. Então, enfim, a pressão que chega em P1 também vai chegar na linha piloto, vai acionar a movimentação do obturador, fazendo com que haja abertura da válvula e o óleo escoa de P1 para P2. Então, esse é o caminho normal desta válvula. Porém, se o óleo voltar por P2 nesta válvula, ela jamais será aberta. Então, não existe a abertura dessa válvula pela pressão na saída, né? Agora, vejamos o que acontece com a válvula aqui da direita. Então, vamos imaginar que o óleo entre por baixo em P1. Quando isso acontece, a pressão que está nessa região, ela também vai se manifestar no piloto, de modo semelhante ao da válvula anterior, e com isso o obturador vai se movimentar, abrindo a válvula, de modo que haja fluxo de P1 para P2. Ou seja, só vai haver fluxo de P1 para P2 quando a pressão em P1 for suficiente para abrir essa válvula. Aí então o óleo vai para P2. Agora, há situações em que nós precisamos que haja um retorno de P2 para P1. Então nós teríamos aqui a opção de fazer um bypass na válvula, utilizando a válvula de retenção, ou então a própria válvula vai ter esse recurso, vai permitir esse fluxo, ou esse sentido de fluxo. Ou seja, quando o óleo vem por P2, ele passa pelo carretel internamente, ou seja, esse carretel possui um furo no sentido horizontal, de tal modo que o óleo atravessa o carretel e aí ele vai encontrar aqui uma válvula de retenção simples. Então, nessa direção, como se pode ver aqui pelo esquema da figura, essa válvula abre. Então, com isso, o óleo vai de P2 para P1 pela retenção, né? Como a gente pode ver aqui na própria figura, né? Então, quando aqui seria P2, a saída da válvula P2, a entrada P1. Então, quando o óleo vem por P2, ele atravessa um bypass e chega em P1. Esse bypass ele está interno à válvula, ele é usinado dentro da própria válvula. Agora, repara bem, se nós tentarmos fazer com que o óleo vá de P1 para P2, ele também vai querer passar pelo bypass. Só que esse bypass é uma válvula de retenção, portanto, o óleo não consegue ir de P1 a P2 pelo bypass. Nesse caso, então, a pressão aumenta, a válvula é pilotada e aí o óleo sai em P2. Então, se nós olharmos aqui na figura, quando o óleo chega aqui na região da retenção, ele próprio vai fechar essa retenção. E com isso, então, a pressão que está no piloto é que vai fazer com que o óleo saia de P1 e chegue até P2. Então, essa válvula ela possui um bypass embutido, de tal modo que, quando o óleo vai de P2 para P1, não é necessário que haja aumento de pressão. Simplesmente ele passa pelo bypass sem depender de ter que aumentar a pressão, como é o caso quando o óleo vai de P1 para P2. Aqui nós temos também uma outra válvula de outro fabricante, que é também uma válvula de sequência,
É claro que essa válvula pode ser utilizada para outras funções, mas aqui ela é apresentada como uma válvula de sequência por um simples fato. Ela possui um dreno que é externo. Então, pelo fato desse dreno ser externo, então ela pode ser utilizada como uma válvula de sequência. Essa válvula é uma válvula de ação indireta, porque nós vemos aqui dois obturadores. O de baixo é o principal, que é para onde escoa o fluxo principal na válvula, e temos o obturador superior. Ou seja, na verdade, esse obturador aqui é que é o responsável por regular a pressão de abertura da válvula. Então nós temos aqui um canal com uma seção muito pequena, e quando a pressão aqui for suficientemente alta para atuar nessa seção e abrir essa válvula, então o óleo está aqui sob pressão, ele é drenado para o tanque através de um dreno externo, e aí então esse carretel da válvula principal vai subir, abrindo aqui a válvula, permitindo o fluxo da conexão primária para a conexão secundária. A figura aqui ela está sem zoom, mas nós podemos perceber que nessa região central do nosso obturador, que temos uma espécie de um pistão, esse pistãozinho é vazado, de tal modo a comunicar a seção, o volume de baixo com o volume de cima. Então, é o mesmo estudo que nós fizemos anteriormente para a válvula de alívio de ação. Agora que nós já falamos sobre as diversas configurações da válvula de sequência, então vamos ver essa válvula sendo utilizada num circuito hidráulico. Então aqui eu tenho dois cilindros que eu chamei de A e B, e tenho a sequência proposta abaixo, A mais B mais, A menos B menos. Vamos entender essa sintaxe aqui. O A e o B são as hastes dos cilindros ou cilindros, né? O mais significa avanço e o menos significa retorno. O detalhe é que nós temos aqui também o retorno de A e retorno de B entre parênteses. Quando se escreve assim, entende-se que os dois vão se movimentar ao mesmo tempo. Neste caso aqui, ambos vão retornar ao mesmo tempo. Nós vamos ver lá no curso de pneumática as formas de representar uma sequência de movimentos, quer seja para um circuito hidráulico ou para um circuito pneumático. A sintaxe é a mesma. Tá? Então, a sequência que nós temos aqui é a seguinte. Avançamos a haste do A, ela chega ao final do curso, e só então a haste do B vai avançar. Aí depois que ela chegar também ao final do curso, nós vamos dar o comando para que ambas retornem simultaneamente. Então vejamos aqui o nosso circuito. Bem, deixa eu chamar a atenção aqui para esse triângulozinho achurado, que ele significa a pressão hidráulica. Então está chegando aqui a minha válvula de controle direcional, a pressão do óleo, ou fluxo do óleo. Enfim, esse símbolo aqui, ele representa a nossa unidade hidráulica. Então aqui estão embutidos o reservatório, o motor elétrico, a bomba elétrica, a válvula de alívio, né? De tal modo que aqui nós podemos configurar a pressão e a vazão da bomba. Então, ou seja, o óleo sai lá da unidade hidráulica, vai para T, e nesse momento ele volta para o tanque, porque a nossa válvula direcional ela tem um centro que nós chamamos de centro tandem. Tá? Bem, se nós dermos o comando de avanço nessa válvula direcional, nós vamos ligar P com A e B com tanque. Então vamos ver o que acontece no momento em que o óleo vai de P para A. Então ele vai chegar aqui nesse T, e então ele vai para a conexão A do cilindro A, e ele vai querer chegar no cilindro B. Mas veja bem, quando ele chega aqui então, nesse outro T, ele vai passar pelo bypass.
mas ele vai encontrar a válvula de retenção que nessa condição estará fechada. Então esse óleo também vai para a conexão P da nossa válvula sequencial. Só que para que o óleo chegue do outro lado, é preciso que haja pressão suficiente para abrir essa válvula. É claro que por ser uma circuito de sequência, essa válvula só vai abrir quando a pressão nessa linha aqui for maior que aquela para movimentar a haste do cilindro A. Então, se houver uma carga na haste de A e essa carga gerar, por exemplo, 20 bar de pressão, essa válvula sequencial tem que estar configurada para abrir a 20 bar, acima de 20 bar, 25, 22, né? Mas tem que ser uma pressão acima de 20. Então, vejamos que o caminho mais fácil para o óleo seguir neste momento é o que vai encher a câmara do pistão desse cilindro, de tal modo que a haste vai avançar. E nesse caso, o óleo que está aqui na seção anular, ele vai sair pela conexão B do cilindro, vai chegar no T dessa tubulação e vai para a conexão B da válvula direcional. E nessa condição de avanço, o B está ligado ao tanque. Portanto, o óleo que sai do cilindro A, ele vai para o tanque. Então é possível que haja o avanço da haste do cilindro A. Então, para que eu afirme que o avanço acontece, eu tenho que ter certeza que tem óleo entrando na conexão A do cilindro e o óleo que está saindo pela conexão B do cilindro consegue chegar ao tanque. Então, com isso, a haste avança. Bem, então ela vai avançar, porém, quando ela chegar no final do curso, a pressão nessa linha A vai aumentar, porque a bomba está mandando óleo e não tem como mais a haste avançar. Então, a consequência imediata, aumento de pressão. Aumentando a pressão, ela vai ficar superior à de trabalho da haste do A. Então, com isso, a válvula sequencial vai abrir e vai mandar óleo de P para B no cilindro B. Então, aí a haste do B vai começar a avançar. À medida que ela for avançando, o óleo que está na seção anular vai sair pela conexão B do cilindro e vai chegar no B da válvula direcional, que nesse momento também está ligado a tanque. Ou seja, então, o óleo que sai do cilindro B também vai para tanque. Ou seja, então ele também avança. Então, reparem bem, o A avançou até o final do curso, a pressão aumentou, pilotou a válvula de sequência e ela mandou óleo para o cilindro B. E ele também avançou. Então, pronto. Aconteceu a primeira sequência de movimentos. Bem, a segunda sequência, ela vai acontecer de modo manual. Então, eu vou dar o comando agora para que haja o retorno. Então, vou pegar essa posição aqui da direita da minha válvula direcional e torná-la ativa. Ou seja, nessa condição, o P vai ligar com B e o A vai ligar com tanque. Então, o óleo que está chegando em P, ele vai chegar em B, ele vai se dividir nesse T para os dois cilindros. Então, ele vai chegar aqui no cilindro A, vai querer encher essa câmara anular de volta, assim como também vai fazer o mesmo com a câmara anular do cilindro B. Então vamos imaginar o óleo que vai sair do cilindro A. Então se essa haste retornar, o óleo que está atrás do pistão, ele vai sair pela conexão A do cilindro, vai chegar no T, vai chegar no A da válvula direcional e de fato, nessa condição de retorno, o A está ligado a tanque. Então esse cilindro aqui vai conseguir retornar. Vamos ver se o B retorna também. Então o óleo que chegou aqui no T, ele vai encher a seção anular do cilindro B através da conexão B aqui do cilindro. E uma vez que essa seção começar a encher, a seção que está atrás do pistão tem que esvaziar. Então o óleo vai sair pelo B do cilindro e vai chegar aqui nesse T. Nesse T, ele vai caminhar em direção à saída da válvula, como também vai encaminhar para o bypass. Como foi dito anteriormente, essas válvulas não abrem pela pressão do óleo que está chegando na sua conexão de saída. Jamais ela vai abrir, porque ela é pilotada pela linha de entrada. Então,
por este caminho o óleo não vai chegar do outro lado. Portanto, ele vai passar pelo bypass. Ou seja, de fato, quando o óleo escoa da direita para a esquerda aqui no bypass, essa válvula de retenção fica aberta e o óleo chega do outro lado, e aí ele vai encontrar o T dessa tubulação, que vai chegar na conexão A da válvula direcional. Ou seja, mais uma vez, o óleo que chega aqui vai para o tanque. Então, com isso, nós também conseguimos promover o retorno da haste do cilindro B. Então, com isso, nós geramos a última sequência aqui, A menos B menos, que é simultânea. Agora, do ponto de vista prático, talvez não seja possível que as duas hastes retornem simultaneamente para a mesma velocidade. Por que razão? Se nós olharmos o caminho que o óleo percorre para sair dos dois cilindros, nós vamos ver que no cilindro A o caminho dele tem menos perda de carga, porque o óleo sai do cilindro A, encontra um T e depois vai para a conexão A. Agora vejamos o caminho que o óleo percorre a partir do cilindro B. Então ele sai da conexão B desse cilindro, encontra um T, passa por um bypass, encontra um segundo T e depois vai encontrar um terceiro T. Ou seja, o caminho que o óleo percorre no cilindro B para chegar ao tanque é um caminho que promove mais perda de carga. Então, por isso, do ponto de vista prático, essa montagem, como está aqui simples assim, ela não vai acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Mas nós teremos uma sequência de tal modo que ambas as hastes retornem ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer um ajuste aqui, se eu quiser, por exemplo, criando uma dificuldade para o óleo sair de A. Né? De tal modo que essa dificuldade ou essa perda de carga, ela equivale à perda de carga que ocorre no caminho do cilindro B para o retorno. Então aí a gente consegue ajustar de tal modo que ambas as hastes recuem juntas. Tá?